Basicamente, o que estou dizendo é que eu morri. E o motivo de eu contar isso é para que você entenda que o que estou prestes a dizer não é imaginação. Quando eu morri, fui para o céu. Eu não passei por um túnel de luz, eu estava instantaneamente no céu. No momento em que entrei no céu, a paz e o amor, a tranquilidade, os sentimentos que me invadiram e simplesmente permearam cada parte de mim. A paz, a calma, o amor que senti eram inacreditáveis. E eu estava ali em pé, olhando para as árvores, e elas eram simplesmente magníficas. E as flores e as cores. E o ar era simplesmente além da beleza. E as flores e as árvores são tão vibrantes em suas cores. E o que há de único nelas é o seguinte: cada árvore, cada flor, cada planta emite o que eu chamei de um tom melódico ou um zumbido. E tudo isso é individualizado para cada árvore, flor ou planta. E então tudo se combina para formar essa linda melodia harmônica de louvor a Jesus o dia inteiro, continuamente. E só isso fica meio que ao fundo. Quero dizer, não é algo que se sobreponha e não é como se te impedisse de conversar, mas é como um ruído branco de fundo que está ali. E se você parar, pode ouvir e realmente apreciar. Mas eu sei que Jesus ouve isso o dia todo. E além desse zumbido melódico, cada flor, cada árvore, cada planta tem seu próprio cheirinho único. Tem seu próprio aroma. E assim como o tom que elas emitem, cada uma, todas se combinam e criam a fragrância mais linda no ar que você já sentiu. Eu olhei para o lado e vi à distância, no pátio interno, uma figura que eu reconheci. E eu olhei e vi Jesus à distância e comecei a caminhar em direção a ele. Quando me aproximei dele, simplesmente caí totalmente prostrado, de rosto no chão, chorando como um bebê, não de tristeza, mas de pura alegria e humildade. Eu estava deitado diante do meu Senhor e Salvador, o Criador de todo o universo, e eu estava diante dele. Ele estendeu a mão. Pegue minha mão e levante-se. Precisamos conversar. Vamos caminhar e conversar. Vamos caminhar e conversar. E nós caminhamos e conversamos por 43 horas e 28 minutos. E ele me ensinou sobre tudo. Ele me ensinou sobre o que vamos comer no céu. De onde vai vir nossa comida. Que tipo de comida vamos comer. O que vamos fazer. Vai haver esportes? Vai haver atividades? Nós vamos só sentar lá e cantar o dia todo? Não. Nós vamos viver. Ele disse: vocês vão viver no céu comigo por toda a eternidade. Ele não disse: vocês vão existir. Vocês não estão estagnados. Uma foto existe. Vocês vão viver. E é lindo e maravilhoso. Vocês não conseguem imaginar a alegria que vão experimentar. Vocês simplesmente não conseguem acreditar. A última conversa que Jesus e eu tivemos foi no pátio interno. E ele começou a conversa dizendo: seu corpo, seu cérebro foram destruídos e sofreram muito. Ele disse: eu poderia te mandar de volta como se você nunca tivesse morrido. Eu te daria um novo cérebro, um novo coração, novos pulmões, tudo novo, novos órgãos. Seria como se você nunca tivesse morrido. E eu faria isso de uma forma que ninguém poderia negar que fui eu quem fiz. Ele disse: eu vou te ordenar a compartilhar tudo que você experimentou aqui. Tudo que eu te ensinei, tudo sobre mim, o céu, a Bíblia, e você vai compartilhar isso com qualquer pessoa, a qualquer momento, em qualquer lugar que eu colocar diante de você. Ele disse: além disso, se eu te mandar de volta, você vai sentir cada grama de dor e desconforto que seu corpo passar, desde o momento em que eu te mandar de volta até a hora em que você sair do hospital. Ele disse: você vai experimentar isso como se não tivesse anestesia. Eles ainda vão te dar anestesia, ainda vão fazer isso, mas não terá efeito. Você vai sentir tudo.
E então ele disse: se. Ele disse: se você sobreviver a essa dor, então eu permitirei que os médicos te restaurem e te ajudem a se recuperar até que você esteja completo. Mas eles saberão que é um milagre, e então você irá compartilhar. Ele diz: agora você tem uma escolha. Você pode ficar aqui no céu e ficará bem, mas não terá nenhuma lembrança da Carol, de nada aqui embaixo. Você não poderá interceder, não poderá interagir, não saberá o que aconteceu com a Carol e não poderá fazer nada para ajudar, até que ela também venha para o céu. Ele disse: ou eu posso te mandar de volta com as ressalvas que acabei de discutir com você. Qual é a sua escolha? Não demorei muito. Eu disse a ele que seria uma honra e uma bênção voltar e ajudá-lo a espalhar sua palavra. Ele cumpriu o que prometeu. Ele me mandou de volta. Ele estava certo sobre uma coisa. Eu senti toda a dor. E houve momentos em que eu não tinha certeza se conseguiria suportar a dor, mas consegui. E ele realmente me deu um cérebro novo. No dia 23 de maio, o médico levou o maior susto da vida dele. Eu estava deitado lá. Eles quase tinham convencido a Carol a desligar os aparelhos e me enterrar, porque não havia esperança. Eu estava morto. Eu não estava apenas morto. Eu estava com morte cerebral. Ou pelo menos era o que eles achavam. Claro, você não pode culpar os médicos, porque eles reagem de acordo com o que sabem. Isso é a ciência médica em situações normais. No dia 23 de maio, Carol estava com os dedos entrelaçados na minha mão, assim, nesta mão. E ela estava segurando minha mão do melhor jeito que conseguia. E eu estava apenas deitado lá, morto, e apertei o dedo dela para avisar que eu ainda estava ali. E ela disse ao médico: ele acabou de apertar meus dedos. E o médico disse: não, ele não apertou. Ele disse: isso é só um espasmo. Ela disse: não, ele apertou meus dedos. E ele disse: certo, aqui está o que vou fazer. Vou diminuir toda a sedação, os medicamentos, tudo, e voltarei em algumas horas para te mostrar que não há nada ali. Conversando com o médico depois, ele me disse que viu ali a chance de convencer ela de que não havia esperança e que eles poderiam me desligar e seguir em frente. Ela poderia continuar com a vida e me enterrar, porque basicamente eu só estava ocupando espaço na UTI. Ele reduziu tudo e voltou algumas horas depois. E a Carol, claro, ela está, com sorte, ela está animada. Esperançosa, acho que seria uma palavra melhor para isso. E o médico veio até mim, sentou-se em um banquinho e se aproximou bem ao lado da minha cama na UTI. Ele sentou ao meu lado e chegou bem perto do meu ouvido. O nome dele era Dr. Guda. E ele chegou perto do meu ouvido e disse: se você consegue me ouvir, mexa os pés. Eu mexi os pés. Ele olhou para minha esposa, olhou de volta para mim e disse: olhe para mim. E eu olhei para ele. Ele disse: pisque os olhos. Eu pisquei os olhos. Pisque mais rápido. Eu pisquei mais rápido. Ele disse: eu não sei o que está acontecendo aqui. Eu não entendo isso, mas preciso fazer outra ressonância magnética. Disse para Carol: vamos fazer uma ressonância magnética. Ela disse: eu vou esperar. Ele disse: não, só vamos conseguir fazer a ressonância mais tarde hoje. Ele disse: mas amanhã nós teremos os resultados e tudo mais. Bem, no dia seguinte, Carol entrou. Ela entrou e foi até as enfermeiras. Eles já receberam os resultados da ressonância? A enfermeira disse: sim, sim. Ela perguntou: o que disseram? E ela respondeu: eu não posso. Isso cabe ao médico revelar. Eu não posso. E o médico entrou. Ele disse: certo, eu não entendo isso. Não há nada de errado com esse homem. Ele tem um cérebro perfeito. Mostrou a ressonância para ela. Agora aqui está um cérebro novo e perfeito. Mostrou a outra para ele. Nada. Aqui, cérebro perfeito. Todos os órgãos dele estão funcionando. Tudo está. Eu não entendo o que está acontecendo, mas não há nada dele, vai ficar bem. Não há nada de errado. E claro, depois os médicos tiveram que admitir que foi um milagre. Ele disse: não há como isso ter sido o resultado de algo que fizemos. Simplesmente não há explicação. Então, Jesus é o motivo de eu estar aqui. Ele realizou esse milagre. Ele disse:
vou te mandar de volta como se você nunca tivesse morrido. E ele fez isso. E hoje estou aqui vivo. Eu jogo golfe de novo. Eu basicamente ando por aí conversando e com as pessoas sobre o que Jesus fez por mim. Eu conto para as pessoas que morri aos 75 anos e tive uma boa vida. Mas essa vida não é minha. Essa vida é de Jesus. Eu só tenho uma coisa a fazer na vida, que é continuar amando a Ele e a todos os outros e compartilhar o amor dele e o conhecimento que ele me deu sobre o céu, sobre a Bíblia, sobre Jesus. Então toda a minha vida é para compartilhar Jesus. E é só isso que eu vou fazer.